Olá! Se você está passando por alguma situação difícil que exige crescimento, é possível que toda a sua energia esteja sendo consumida por essa situação, de forma que até a sua saúde física esteja sendo impactada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e eu vou te passar algumas técnicas de gestão emocional que podem contribuir para você atravessar esse momento de uma maneira um pouco mais leve. Vamos lá? Oi, eu sou a Camila, eu sou terapeuta e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto, não tanto com base nos atendimentos que eu faço, mas principalmente a partir de um lugar de uma experiência pessoal, uma experiência que eu tive recentemente na minha vida e que justamente teve esse impacto, de consumir muito da minha energia a ponto de as outras coisas praticamente não existirem. Era como se só existisse aquele assunto, só existisse aquela situação. Aquela situação dominou aquele momento da minha vida, então eu tive que recorrer, tive que buscar algumas técnicas para atravessar esse momento e é sobre isso que eu vou falar aqui. Coisas que podem te ajudar também a passar por isso de uma forma um pouco mais leve. A primeira coisa que eu quero te falar é que no início do vídeo eu falei sobre situações novas que exigem o nosso crescimento. E por que eu digo isso? Porque a gente ainda não passou por aquilo, a gente não passou por algo daquela maneira, então é natural que a gente não saiba direito como lidar. É claro que a gente tem a nossa bagagem, todos nós temos nossa experiência de vida, mas é possível que diante de uma situação nova, a gente acabe tendo que buscar elementos, buscar conhecimento e formas internas, inclusive, de lidar com aquela situação. Então não se culpe caso você esteja tendo dificuldades para lidar com essa situação nova. Foi por isso que eu disse até que algumas situações acabam exigindo, pedindo pelo nosso crescimento, porque elas têm justamente esse poder de nos fazer buscar para além daquilo que a gente já conhece até aquele momento. Então não se sinta culpado ou culpada se você está enfrentando dificuldade diante de uma situação que é nova para você. E aí essa situação nova talvez desperte alguns sentimentos que você não esperava, justamente porque você ainda não viveu aquilo daquela maneira, e aí você se depara com sentimentos e emoções de incerteza, de angústia, de medo, E tudo isso acaba dominando a gente em alguns momentos, Se a gente não tem esse conhecimento sobre como lidar com isso. Mesmo quando a gente tem o conhecimento, é possível que a nossa primeira reação seja essa, de ter esses sentimentos despertados, essas emoções que emergem a partir dessa situação. Então, eu quero te tranquilizar porque é muito natural. A gente tem em alguns momentos sentimentos e emoções de insegurança e medo diante de algo que a gente ainda não viveu ou que a gente não sabe ainda direito como lidar. Então, dito tudo isso, a primeira sugestão que eu quero fazer aqui para você, se fizer sentido para você, olhe para essa emoção, aceite que ela está aí, que você está sentindo isso. Porque muitas vezes, como se trata de uma emoção desagradável, uma emoção que a gente não gostaria de sentir, porque ela nos causa um mal-estar, ela nos causa uma série de outros estímulos negativos, aceite, entenda que nesse momento é isso que você está sentindo. Esse é o primeiro passo, Muitas vezes, como eu falei, a gente tem uma tendência a querer fugir disso, negar essa emoção, mas isso não resolve, porque é como se você estivesse limpando ali uma sujeira para baixo do tapete e ela vai continuar ali. Então, por mais difícil que seja, por mais que te traga algumas dores, olhe para isso, reconheça, poxa, é isso que eu estou sentindo, tá difícil, não tá fácil para mim, mas é isso. E a partir desse lugar você começa a questionar, até que ponto faz sentido aquela emoção e aqueles pensamentos, até que ponto eles fazem sentido. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes algumas situações acabam disparando uma série de pensamentos que causam essas emoções justamente porque eles são baseados em projeções, em coisas da nossa cabeça que na verdade não são fatos, não são evidências, Só que a gente só consegue compreender isso a partir do momento que a gente se permite olhar para aquela emoção, porque é a partir daí que a gente vai começar a puxar esse fio dessa compreensão do porquê que eu estou me sentindo assim, Então, primeiro você tem que reconhecer a emoção para depois começar a se questionar por que eu estou me sentindo assim.
E aí você começa então a entender se esse sentimento, essa emoção, ela está baseada em pensamentos que você está vislumbrando, você está imaginando, ou se são coisas concretas, né? São fatos. Então, essa é a primeira dica: reconhecer a emoção e começar a puxar o fio da compreensão de onde está vindo essa emoção, por que eu estou sentindo isso, e questionar se isso está baseado em fatos. Esses medos, essas inseguranças estão baseadas em evidências, em fatos concretos, ou se são coisas que você está imaginando, coisas da sua cabeça. Ao fazer isso, você vai perceber que uma série de fantasminhas que brotaram aí junto com esses seus pensamentos, eles vão sumindo, eles vão evaporando. Por quê? Porque uma boa parte dos nossos medos, eles são baseados em coisas que não vão acontecer. São projeções, né, com base em crenças que nós temos, com base em coisas que estão lá enraizadas no nosso inconsciente e narrativas, né, que nós temos na nossa mente, mas boa parte deles não vão se concretizar. Então, por isso que eu te digo, quando você reconhece a emoção e começa a investigar, começa a puxar o fio com esse olhar de isso está baseado em fatos e evidências ou está baseado em vozes da minha cabeça, né? Ao fazer isso, você já começa então a dissolver muitos desses medos, mesmo que leve tempo, tá? Pode ser que no início isso não seja tão claro, tão aparente assim, tão explícito, né? Porque você está justamente ali permeado por uma série de pensamentos conflituosos, né? Que não te permitem, às vezes, ver isso que eu estou falando. Mas procura ter calma e vá analisando aos poucos e você vai perceber que uma boa parte dessas inseguranças, né, estão baseadas em coisas que não têm evidência concreta, tá? Então, esse é o primeiro passo e você vai ver que alguns desses medos, desses fantasminhas vão começar a desaparecer. Depois de fazer essa análise, pode ser que ainda assim você perceba que alguns dos seus medos e das suas inseguranças estão sim baseados em evidências, né, em coisas que você tem razões para esperar que aconteçam de uma determinada forma e aquilo te causa medo. Mas aí nesse momento você já está mais calmo, você já conseguiu ali fazer uma separação entre coisas que fazem sentido e não fazem sentido e você pode se concentrar agora com um pouco mais de calma em resolver aquilo que está ao seu alcance. Segunda sugestão: procure ter uma comunicação interna positiva. O que é uma comunicação interna aqui? É a conversa que você tem com você mesmo. E por que eu digo isso? Porque é muito comum que, ao conversar com outras pessoas, a gente seja de um jeito e, ao conversar com a gente seja de outro jeito. Infelizmente, nós tendemos a ser muito críticos e muito julgadores em relação a nós mesmos. É claro que isso depende de uma série de fatores e não vale aqui para todas as pessoas. Mas é possível que, diante de algumas situações, nós sejamos tomados por culpa e por outros sentimentos, outras sensações que não contribuem para que a gente encontre soluções para as coisas, né? Então, basta você lembrar o seguinte, né? Como parte dessa sugestão. Como é que eu conversaria com alguém que é uma pessoa que eu amo, com um amigo, com alguém da minha família que vem me contar essa situação ou que vem me contar alguma situação de dificuldade? Como é que seria o meu diálogo com essa pessoa? E aí a gente começa a perceber que a gente teria uma postura, em geral, uma postura de acolhimento, uma postura de escuta, né? Uma escuta presente, uma escuta cuidadosa. A gente tomaria cuidado com as palavras, com os conselhos, né? E a gente procuraria apoiar essa pessoa. Então, a minha sugestão é que você procure fazer tudo isso, dessa vez com você, diante dessa situação. Então, procura sair um pouco daquele papel do crítico, julgador, né, interno, e incorporar esse papel de amigo, né, de seu melhor amigo, de uma pessoa que se apoia, né? E isso também vai te ajudar, vai te trazer uma postura mais focada em solução do que em ficar ali remoendo o problema, remoendo a situação em si, né? No sentido do problema que ela está representando para você naquele momento. Terceira sugestão: busque a sua rede de apoio. E aqui eu não estou falando daqueles amigos, né, daquelas pessoas com quem você sai para, enfim,
à noite para bater papo e fica num nível mais superficial. Eu estou falando de pessoas com quem você sabe que pode ter conversas mais profundas e especialmente pessoas que você sabe que gostam de você, pessoas que te apoiam, que querem ver o seu bem realmente. A gente sabe quem são essas pessoas, né? Normalmente são poucas pessoas e a gente sabe que a gente pode contar com elas assim como elas contam com a gente. Então, esse é o momento de buscar essas pessoas, né? Dizer que você precisa conversar e expor aquilo que você está sentindo, né? É uma maneira também de você elaborar os seus pensamentos, porque muitas vezes, como eu falei, a gente guarda as coisas pra gente e entra num redemoinho ali sem fim, onde a gente não consegue ter uma visão sobre a solução. Então, ao falar com essas pessoas, com esses amigos e ter um acolhimento, mesmo que em alguns momentos isso envolva alguns chacoalhos, uns puxões de orelha, que também fazem parte, né, dependendo da situação, coisas que a gente precisa ouvir, isso muito provavelmente vai te fazer bem e vai te ajudar a sair dessa situação. Até porque alguns desses puxões de orelha podem ser no sentido de: mas você não precisa se sentir assim, tá tudo bem, essa situação a gente consegue resolver e eu vou te ajudar. Então, puxões de orelha do bem, né? No sentido de te tranquilizar de que aquilo não é um problema sem solução. Muitas vezes, ouvir esse tipo de coisa, né? Saber disso através de um outro olhar, de uma outra pessoa, é algo que faz muita diferença. E por fim, um bônus. Se você perceber que o ambiente onde você está te causando mal-estar, está potencializando esses sentimentos negativos que estão vindo à tona, mude de ambiente, procure sair desse lugar, né, físico mesmo, e ir para um outro lugar, evitar ficar tanto tempo ali, né, onde aquele seu sentimento é potencializado. Procure mudar de ambiente e mudar também de postura. Não só a postura interna, né, como eu falei da comunicação positiva, também a postura externa, porque muitas vezes quando a gente está com medo e a gente está triste, a gente tende a ficar numa postura, fisicamente falando, postura retraída, de ficar no sofá. É claro que em alguns momentos faz parte, né, a gente ter esse recolhimento, mas procure, conforme você vai fazendo essas sugestões, procure ir mudando a sua postura física, tá? Porque você vai ver que isso também te fortalece, né? De dentro para fora, assim como de fora para dentro. Você ter uma postura externa compatível com isso que você está buscando sentir é algo que também vai te ajudar. Então é isso, espero muito que essas dicas te ajudem e depois me conta aqui nos comentários ou lá no Instagram por direct também, eu vou gostar muito de saber. E lembre-se que a gente é capaz de resolver as coisas que nos acontecem, né? Mesmo que a gente precise de ajuda, mesmo que leve um tempo, é muito importante que a gente procure estar bem justamente para ser capaz de refletir, de buscar soluções, né? De pensar e ter ideias. Então é muito importante que a gente faça justamente esse movimento que você está fazendo, né? De estar aqui nesse vídeo buscando informações, buscando maneiras de melhorar, de estar bem. Né? Procure terapia e aos poucos você vai ver que as coisas vão se ajeitando, se encaixando, né? A poeira vai baixando e pode ser que aquilo nem seja tão grave quanto você imaginou num primeiro momento, tá bom? Espero muito que você fique bem. Um beijo e até o próximo vídeo.